Neste vídeo, respondemos a pergunta: como funciona o construtor visual do Framework 360? O que é o construtor visual? Simplesmente é a grade que aparece para modificar as páginas do nosso site. Para este tutorial, fizemos a inteligência artificial construir este site demo com conteúdos e textos adequados para este tutorial e queremos usar o construtor visual do Framework 360 para modificar o conteúdo do site. Para fazer isso, podemos ir no canto superior esquerdo, onde está escrito Modificar página no nosso site, ou acessar nosso back-office e ir em Site Web Páginas. Acessamos, por exemplo, a página inicial. Como podemos ver na lista, a encontramos. Se não a encontrarmos na primeira página, podemos procurá-la nas páginas seguintes. Clicamos em Página Inicial, depois descemos na visualização e encontraremos nossa página. Clicamos na página e o Visual Builder será aberto. E neste tutorial, vamos ver em detalhes como ele funciona. Primeiro, à esquerda, encontramos os blocos. O que são os blocos? Simplesmente são os conteúdos. Como podemos ver, há conteúdo de vídeo, formulário, galerias e muito mais. Podemos inserir um mapa, por exemplo, um ícone, etc. Para adicionar um conteúdo ao nosso site, basta pegar o bloco e arrastá-lo para onde? A grade à direita permitir, fazendo a seção ficar verde. Como podemos ver, podemos arrastar qualquer tipo de bloco simplesmente desta forma. Se quisermos inserir o bloco acima deste texto, podemos colocá-lo aqui, por exemplo, e uma vez solto com o mouse, o conteúdo aparecerá. Podemos ir à barra lateral à esquerda para selecionar nosso formulário. Neste caso, então, o formulário aparecerá um pouco comprimido, porque a coluna é estreita. Agora vamos ver em detalhe o que são essas cores que aparecem à direita. O construtor visual funciona de maneira mais simples do que parece. De fato, como podemos ver aqui, é efetivamente uma grade. Em que sentido? Como podemos ver? Acima há uma caixa que se abre em preto, enquanto dentro se abrem caixas azuis e caixas verdes. Fundamentalmente, são três tipos de caixas. A primeira é a preta, depois a azul e depois a verde. O preto é a linha. Portanto, a linha significa que toda a seção que vemos da esquerda para a direita da página e que se ilumina como podemos ver, obviamente se refere à linha. A linha seria, na prática, todas essas seções devemos imaginá-las como uma linha abaixo da outra. Neste caso, há, por exemplo, essa linha acima, que é colorida, de cinza escuro, e é, neste caso, o cabeçalho do site. Depois há a linha que inclui esta imagem, com a inscrição dentro, inovação digital, etc. E esta é outra linha, outra seção. Depois descendo encontramos, novamente cinza escuro. Esta é outra linha, com conteúdos dentro. Como podemos ver, de fato, os sites são construídos desta forma. Linha após linha, seção após seção, como podemos ver, primeiro branca, depois escura, depois branca, depois novamente colorida, com conteúdos dentro. Portanto, a linha é simplesmente a seção horizontal do site. E que se repete. Há uma aqui, outra aqui, como podemos ver, depois descemos, há outra aqui, etc. Dentro das linhas estão as colunas. Por isso eu dizia que é exatamente como uma grade, porque as colunas são aquelas azuis. Como podemos ver, uma linha pode conter várias colunas. As colunas geralmente estão lado a lado, como podemos ver, há uma azul aqui e outra azul aqui. Uma contém um bloco de imagem, a outra contém textos e um botão. Passando o mouse sobre elas, podemos reconhecê-las porque há a coluna azul à direita e a coluna azul à esquerda. A da esquerda é ligeiramente menor, que a azul. Como podemos ver, de fato, se formos para a linha, passando o mouse sobre ela, teremos a possibilidade de dividi-las ao meio. Fazendo isso, a coluna da direita será igual à coluna da esquerda. Também poderíamos reduzi-las simplesmente arrastando-as assim, e aumentá-las assim. Muito bem, de fato, como podemos ver no site, a mesma coisa. Está aqui. Esta é a coluna da esquerda, e esta outra é a coluna da direita, onde há o texto, o botão, o título, e à esquerda, em vez disso, há a imagem. Então, coluna da esquerda, coluna da direita. Mesma coisa, coluna da esquerda, coluna da direita. Dentro de cada coluna, por sua vez, há os blocos. Então é um pouco como uma matriosca. As matrioscas são bonecas que incluem a maior, inclui as outras menores. Como podemos ver, de fato, neste gráfico é a mesma coisa. Podemos imaginar que a parte dourada seja a linha. Esta aqui preta, a verde, seja a coluna, que é incluída pela linha, e a azul seja o bloco verde. Portanto, cada linha pode incluir várias colunas, tanto lado a lado, quanto adicionadas, abaixo, mas sempre dentro da mesma linha. De fato, uma, a duas e três estão incluídas na mesma linha, e cada coluna pode incluir vários blocos. Como podemos ver, de fato, esta coluna também pode ser eliminada. E este é o bloco de imagem, que ao clicar nele pode ser modificado à esquerda, como podemos ver. Este é o bloco de título. Como podemos ver, ao clicar à esquerda, as configurações se abrem e este é um PUI bloco de texto. Como podemos ver de fato,
É um editor de texto que sempre encontramos na lista de widgets, procurando, por exemplo, o bloco editor de texto. Se eu o pegar e arrastar para cá, poderei adicionar um texto personalizado, como por exemplo, este é um texto personalizado. Como podemos ver, adicionei um bloco editor de texto abaixo de outro bloco editor de texto, mas poderia ter clicado diretamente no bloco de texto anterior e o modificado. Se eu quiser mudar, por exemplo, o botão, posso clicar no ícone de lápis e posso alterar todas as configurações à esquerda, como Leia Mais. A largura, por exemplo, se eu colocar 100%. Como podemos ver, ou colocar dinâmica, ele se ajustará à esquerda. Posso colocar o alinhamento central à direita. Enfim, tudo é gerenciável pela barra lateral à esquerda. Agora vamos ver as abas. Como podemos ver, elas sempre se abrem à esquerda na barra lateral quando tentamos modificar um bloco de conteúdo. Como podemos ver, a primeira aba é a aba geral. Na aba geral, há configurações específicas para este bloco. Por exemplo, para um botão haverá o tipo, de cor que queremos aplicar. Neste caso, colocando Success, ele se tornará de uma cor verde, colocando Primary. Ele se tornará de uma cor mais escura, etc. O texto que queremos inserir dentro, de fato, ao modificá-lo, ele será alterado, o alinhamento como vimos antes, e o evento ao clicar. O evento ao clicar significa que quando alguém clicar neste botão no site, como podemos ver, o link da página será aberto. Neste caso, quem somos. Podemos alterá-lo sempre a partir daqui. Sob o evento ao clicar na página, podemos escolher qualquer outra página do nosso site. Em seguida, encontramos a aba Design. A aba Design é igual, ele para todos os blocos. Sempre encontramos a aba Design, a aba Visualização, a aba Overlay. Essas três abas são sempre idênticas. Uma vez aprendido como funcionam, as encontraremos em todos os lugares. A aba Design, de fato, inclui todas as configurações de personalização gráfica do bloco de conteúdo. Neste caso, por exemplo, podemos gerenciar para o botão o design que deve aparecer em todos os dispositivos, ou apenas no tablet, ou apenas no celular. A mesma coisa pode ser gerida aqui em cima. Poderíamos decidir o padding, por exemplo. O padding seria a distância interna de um conteúdo. Neste caso, de fato, se eu adicionar 30 pixels, como podemos ver, aumentará e se tornará mais largo na parte superior. Se eu, por outro lado, gerenciar a margem adicionando 30 pixels de margem, como podemos ver, aumentará externamente ao conteúdo. Portanto, a margem é a distância externa. O padding é a distância interna de um conteúdo. E a borda, como sabemos, é a borda do conteúdo que podemos gerenciar clicando em um aqui e depois descendo. Podemos dar uma cor, por exemplo, verde. Como podemos ver, de fato é pouco visível, vamos tentar aumentá-lo colocando 5. Foi criado exatamente uma borda superior, porque a inserimos apenas na parte superior. Se o inserirmos também na parte inferior, como podemos ver, será adicionado também na parte inferior. Uma vez aprendido como funciona o design de abas, é muito divertido fazer design web avançado, porque é possível criar conteúdos dinâmicos, além de gráficos muito atraentes e divertidos. Sob o design de abas, de fato, encontramos também a possibilidade de modificar o tamanho do texto. Se aqui, por exemplo, eu insiro 30 pixels, vemos que a escrita Leia Mais se torna enorme. Podemos modificar o peso das letras, que seria a espessura. Então, se colocarmos, por exemplo, 200, Leia Mais, ficará mais fino. Podemos gerenciar a capitalização. Na prática, a capitalização é a possibilidade de fazer com que o texto, por exemplo, fique todo em maiúsculas ou todo em minúsculas, de acordo com o design do nosso site. Em seguida, poderemos gerenciar o fundo do bloco, a sobreposição, a borda, enfim, todas as configurações gráficas de personalização deste conteúdo. A mesma aba de design também aparece nas colunas. Se quisermos gerenciar, por exemplo, o fundo desta coluna específica, devemos ir nas configurações, aqui onde está a engrenagem das configurações, depois descer até fundo. Cor, por exemplo, podemos colocar uma cor escura. Como podemos ver, de fato, o fundo da nossa coluna ficará escuro. Depois, há sempre a aba Visualização e a aba Overlay. A aba Visualização permite gerenciar as configurações dos vários dispositivos. Se quisermos, por exemplo, esconder esta coluna para dispositivos móveis, devemos simplesmente clicar em Ocultar, como podemos ver aqui. E esta coluna, na visualização móvel, não aparecerá. Como podemos ver, de fato, há o ícone de olho riscado que indica que esta coluna, com este texto e este botão, não aparecerá para o mobile. Se quisermos fazer um teste, salvamos, recarregamos nosso site, vamos para a página inicial do nosso site. Esta seção, como podemos ver, aparece no desktop. Mas se eu inspecionar e for aqui nos quadradinhos do navegador na versão para visualizar a versão móvel descendo, como podemos ver, ficou apenas a imagem e aqui embaixo desapareceu a seção Nossa Identidade. De fato, se eu desmarcar esta opção,
e salvar, recarregando a página, a coluna com nossa identidade, o texto e o botão que gerenciamos anteriormente aparecerá novamente. Além disso, haverá muitas configurações, incluindo a possibilidade de mostrar, neste caso, estamos modificando a coluna, apenas após uma certa data, ou escondê-la após uma certa data. Por exemplo, se esta fosse uma promoção temporária, poderíamos esconder a seção, após a data específica em que a promoção expirou. Na visualização sempre encontramos a possibilidade de mostrar um determinado conteúdo, apenas para os usuários logados, ou seja, que fizeram login na área restrita do site, ou apenas para os usuários que não estão logados. Podemos decidir nós mesmos. Além disso, há também muitas condições avançadas, como podemos ver, incluindo a possibilidade de visualizar o conteúdo apenas se contiver determinadas palavras, ou adicionar shortcodes para os vários conteúdos. Estas, obviamente, são operações um pouco avançadas, que podem interessar apenas a quem tem familiaridade com o design web e com o marketing digital. Na última aba, encontramos a aba de sobreposição. Na aba de sobreposição, há a possibilidade de mostrar um conteúdo abaixo ou acima de outro conteúdo específico. Como podemos ver, de fato, aqui há a possibilidade de visualizar a sobreposição apenas ao passar o mouse ou sempre. Por exemplo, isso é muito interessante para dar aqueles efeitos gráficos em que, quando o visitante passa por uma seção do nosso site, verá aparecer um conteúdo. Como podemos ver, de fato, também poderíamos gerenciar o alinhamento vertical, que seria a posição dos conteúdos. Na vertical, então podemos colocá-lo centralizado, acima ou abaixo. Como podemos ver, de fato, se eu nesta linha colocar o alinhamento vertical no centro, vemos que esse alinhamento vertical, ou seja, os conteúdos, se movem para ficarem todos alinhados ao centro. Se em vez disso eu colocar acima, todos irão para cima. E abaixo, descerão todos de acordo com o nosso gosto gráfico, obviamente. Quando vemos que a aba está iluminada de verde, ou um conteúdo está iluminado de verde, significa que houve uma modificação. Neste caso, de fato, como podemos ver na aba de design, foi adicionado um padding acima e abaixo, nas configurações da linha. De fato, em cada parte do nosso site, no construtor visual, poderemos modificar as configurações, sempre clicando na engrenagem das configurações. Como podemos ver, de fato, a encontraremos tanto nas linhas quanto nas colunas. Uma vez abertas as configurações, sempre encontraremos a aba geral com as configurações específicas do conteúdo que estamos modificando. A aba de design com todas as configurações de personalização gráfica. A aba de visualização, se quisermos mostrar ou ocultar, a seção que estamos modificando em vários dispositivos, ou a sobreposição para mostrar acima ou abaixo de um conteúdo, na seção que queremos modificar. Fundamentalmente, é assim que o construtor visual funciona. A última coisa interessante a se ver é a possibilidade de gerenciar a estrutura de alguns conteúdos. Por exemplo, nesta seção, escolhemos mostrar o título da avaliação acima, depois as estrelas e, em seguida, o texto da avaliação. Para modificar essa visualização, suponhamos que quiséssemos colocar as estrelas no topo e o título no centro. Teríamos que clicar no bloco de avaliações e, como podemos ver, sempre haverá as abas Geral, Design, Visualização e Sobreposição, mas também aparecerá outra aba chamada Estrutura. Então, recapitulando, na aba Design encontramos as configurações específicas do bloco de avaliações. Como podemos ver, de fato, poderíamos mostrar as colunas do carrossel em 3, 4, 5, 6. Por exemplo, se eu colocar 4, as colunas se tornarão 4, ou seja, 4 avaliações de cada vez. Depois, sendo um carrossel, ele pode rolar ao autoplay sim, então ele rola sozinho, como podemos ver. Podemos voltar para 3 colunas, podemos gerenciar a velocidade do rolamento. Se quisermos colocar um segundo, será mais rápido, como podemos ver. Deixamos 3 segundos, o loop, ou seja, quando chega ao fim, volta ao início. Os pontinhos, como podemos ver aqui embaixo à esquerda, que indicam quantas páginas de avaliações existem e outras configurações. Neste caso, então, a aba geral inclui as configurações específicas do bloco de avaliações. A aba de design inclui as configurações específicas de personalização para este bloco, como sempre. Visualização e sobreposição, neste caso, não foram modificadas. De fato, vemos que apenas geral e design ficaram verdes. Mas como funciona a aba estrutura? Como eu dizia, se quisermos mover o título da avaliação para baixo das estrelinhas e as estrelinhas para cima, precisamos entrar na aba Estrutura, clicar em Modificar Estrutura e abrirá um pop-up conveniente, onde sempre teremos o construtor visual à esquerda. Igual como sempre, mas com a possibilidade de gerenciar o bloco que, neste caso, é dinâmico porque pega todas as avaliações do módulo de avaliações e as exibe em nosso site. Como vimos de fato ao mover o título e as estrelinhas, poderíamos clicar em Voltar
e todas as avaliações aparecerão com essa nova estrutura, ou seja, estrelinhas acima. Título e depois, o texto da avaliação. Clicamos em salvar, não? Recarregamos nossa página inicial, né? E, como podemos ver na seção de avaliações, as estrelinhas aparecerão acima, depois haverá o título da avaliação e, por fim, o texto. Esta aba de estrutura é realmente uma funcionalidade de nossa invenção que serve para mostrar conteúdos dinâmicos. Ao contrário de todas as outras plataformas que se encontram na internet, o Framework 360 permite mostrar conteúdos dinâmicos. Fazendo assim, uma vez construído o site e configurada a abestrutura que mais gostamos, poderíamos simplesmente entrar no módulo de avaliações, ou se adicionar uma nova avaliação, por exemplo, título da nova avaliação, texto da nova avaliação, as estrelinhas e, ao clicar em salvar, não será necessário modificar o site porque, sendo dinâmico, ao recarregar a página, a nova avaliação recém-adicionada aparecerá em todas as seções que adicionamos no site. Aqui está ela, automaticamente. Por isso, o Framework 360 permite criar sites muito dinâmicos e avançados, pois possibilita a adição de conteúdos dinâmicos dentro do construtor visual.